Glória a Deus. Abre a tua Bíblia em Lucas capítulo 4. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Lucas capítulo 3, versículo 21 primeiro, depois a gente vai para o 4. Que bênção. Queridos, estamos vivendo um tempo precioso com o Rema nesse lugar. Esse ano estou tendo a oportunidade de falar sobre o livro de Atos. E essa noite eu quero pegar alguma coisa do livro de Atos. Amém? Para a gente continuar na mesma visão do que Deus colocou no coração para o Rema. E você que não fez o Rema, não pode deixar de fazer. Amém? Se organize aí, já começa a dizer que vai fazer, que Deus vai operar poderosamente. Amém? Eu passei um bom tempo, queridos, tendo a oportunidade de fazer escola de ministros. E de Monteiro para Campina Grande é quase a mesma distância. A gente somava e acabava vendo e às vezes, não, é porque não dá. Mas chegou o 2019, coloquei no coração, passei todo o ano 2018 falando, 2019 é o meu ano dourado. Vou fazer o Rema. E da mesma forma dos outros, vou fazer a escola de ministro. E da mesma forma dos outros anos, a grana não batia. Só que eu decidi mudar a confissão. Amém? Então, a palavra diz, queridos, que o poder da vida e da morte está na língua. O poder dos milagres estão na língua. O poder de acontecer ou não acontecer está na língua. Em 2018, nós decidimos orar e crer que 2019 iríamos fazer escola de ministro em Campina Grande e os recursos iriam chegar. Confessamos e no final de 2018, uma pessoa lá de Campina Grande foi lá em Monteiro e falou para mim, vou pagar toda a escola de ministro do senhor e de irmã Edna. Vou pagar todas as despesas. Amém? Queridos, não duvide daquilo que está saindo da sua boca. Amém? Eu te deixo uma palavra de Deus para a sua vida. Confesse aquilo que parece impossível. Deus vai tornar possível quando aquilo que sai da sua boca está em concordância com a palavra. Amém? Então, grandes milagres têm acontecido na nossa vida, porque existem duas maneiras de você conquistar. Ou com dinheiro, ou com fé. Se você tem dinheiro, não precisa nem crer, vai lá e compra. Mas se você não tem um dinheiro, você precisa de crer, você precisa confessar, você precisa dançar, você precisa celebrar, e as portas se abrem. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, temos recebido os milagres extraordinários. Eu sempre, por onde passo, eu falo do que Deus está fazendo na nossa vida, na nossa família e ministério. Eu tenho um filho, nós temos um filho, está com 25 anos, está cursando o 8º período de medicina e também foi resultado de confessar a palavra. Porque mais ou menos no ano que estávamos confessando que iríamos fazer a escola de ministros, Mateus passa na Facisa em medicina. E eu creio que da mesma maneira que Deus iria fazer uma obra, suprindo a necessidade, através daquilo que críamos e confessávamos, o Senhor ia também usar, ou Deus iria manifestar diretamente, ou Ele vai usar pessoas. E louvado seja Deus, amados, Ele está no 8º período, nós não devemos nada, absolutamente nada, a Facisa. Amém? Então, existem pessoas de muitos lugares do Brasil que soube e que chegaram para a gente e disseram, nós temos uma impressão no coração que nós vamos investir na vida do seu filho até terminar o curso. E sabe o que é que eu digo, amados? Quando ouvir a voz de Deus, não endureça o coração. Amém? Somos rápidos em receber, somos bons recebedores. Então a palavra tem nos ensinado assim. Glória a Deus. Então vamos lá. Você abriu Lucas 3, versículo 21. A palavra vai falar do episódio do batismo de Jesus. E diz que aconteceu que todo o povo se batizava, sendo também batizado Jesus. Orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea,
como de uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Duas coisas importantes aqui, amados, que eu quero que você capte nessa noite. Primeiro é esse batismo no Espírito Santo, esse enchimento do Espírito Santo, o Espírito Santo vindo sobre Jesus nesse momento. Então precisamos entender que se Jesus precisou do Espírito Santo para operar, nós vamos precisar muito mais. Amém? Quando você lê Atos 10:38, a palavra diz que como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Às vezes a gente está falando sobre andar como Jesus andou e as pessoas elas revidam dizendo que pastor, Jesus era filho de Deus. E você é filho de quem? Pastor, mas porque Jesus era Deus? Não, amados. Jesus, ele se despiu de toda a divindade, de toda a deidade e andou como um homem aqui na terra. A palavra diz como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Jesus foi ungido com o Espírito Santo, o qual andou por toda parte fazendo bem, porque Deus era com ele. Não era porque ele era Deus, mas porque Deus era com ele. Então isso nos classifica no mesmo naipe que Jesus. Da mesma forma que Jesus era filho de Deus, nós somos filhos de Deus. Da mesma forma, querido, que ele foi ungido, nós somos ungidos. Agora, uma coisa importante que nós aprendemos no livro de Atos, é que eles saíram por toda parte. A palavra diz que Jesus ia por todos os lugares, desfazendo as obras do diabo, porque Deus era com ele. Então, uma das coisas que nós perdemos para Jesus, que enquanto Jesus saía por todos os lugares fazendo a obra, a gente senta e pede para o Espírito Santo fazer. Quantas pessoas têm orado, Espírito Santo, vai lá convencer. Espírito Santo, tu sabes, vai lá. Não, amados, somos nós. Diga ao irmão que está ao seu lado, é você, meu irmão. Para de pedir o Espírito Santo, para de pedir a Deus para fazer o que temos que fazer. Somos nós. E Jesus sabia disso, por isso a palavra diz que ele ia por todos os lugares, fazendo, porque Deus era com ele. Você entende? Então, eu quero que você agarre esse primeiro ponto. Segundo, é a declaração que o Pai faz. A palavra diz que depois que ele é batizado, uma voz do céu diz: Tu és meu filho amado, em quem tenho prazer. Poder da confissão, queridos. Existe um poder que a igreja ainda não entendeu por aquilo que sai da boca, por aquilo que você diz. Deus, amados, fala isso para Jesus, e se você ler a palavra direitinho, você vai perceber, Jesus se sentia amado, Jesus se sentia o cara. Você vê sempre Jesus dizendo assim: eu sou o pão da vida. Jesus dizia: eu sou a ressurreição e a vida. Você vai encontrar muitas declarações de Jesus dizendo: eu sou, eu sou, eu sou. Se você ler o Novo Testamento, você vai ver muita declaração dele falando isso, dizendo quem ele era. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Sabe por que isso, amados? Porque um dia Deus declarava para ele: tu és meu filho amado. Você, além de ser filho, você é amado. Mas sabe que essas declarações de Deus é para nós também? Amém? A palavra diz em Efésios: não sois mais servos, vocês agora são filhos. Você é filho amado. Você é filha, e além de ser filha, é amada. Somos a menina dos olhos de Deus, somos preciosos demais. Isso precisa levantar o nosso estima, queridos. E nós precisamos parar de andar cabisbaixo e dizendo: não, é porque eu não posso, é porque eu não consigo, é porque para mim nada dá certo, é porque eu sou de uma família pobre. Amados, acabou isso. Quando você vai olhar a história de Jesus de Nazaré, ele nasce na menor cidade, na pior cidade da época. Mas Jesus não cresce dizendo que ele não podia, que ele não era, que não dava certo. Não! Jesus cresceu confessando a palavra, por causa da consciência do que ele sabia que o Pai era para ele. E aqui tem uma experiência de uma confissão, queridos.
Porque logo após, você vai observar que Jesus vai para o deserto para ser tentado. Amém? Nós precisamos ter consciência de paternidade. Sabe que às vezes nós não temos essa consciência, porque a maioria de nós, queridos, crescemos sem ouvir o nosso pai terreno dizer que nos ama. Se eu fosse conversar com algumas pessoas aqui, eles iriam dizer: meu pai nunca me abraçou, meu pai nunca me beijou, meu pai nunca me disse que me amava. Eu sei o que é isso, amados, porque eu passei por isso. Meu pai nunca fez isso comigo. Amém? E muitas vezes a gente leva esse sentimento, esse pensamento, essa emoção para o espiritual. E a gente acaba desenvolvendo um relacionamento com Deus à distância. Você entende? À distância. Mas aqui, amados, a gente vê um pai dizendo: filho, você é meu filho. Você é amado. Você é um filho, você é amado. Olha Deus falando para Jesus: você é meu filho, você é amado. Agora, amados, se você percebe o poder da confissão, a gente vai ver agora o poder da confissão em Lucas capítulo 4. Olha o que a palavra diz. E Jesus, cheio do Espírito, eu quero que você ligue essas duas coisas. Jesus cheio do Espírito, Jesus ungido pelo Espírito. Estamos debaixo da mesma condição. Voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus. Olha que coisa, queridos. Olha onde o diabo vai. Você está entendendo o que eu estou querendo passar? Você lembra da confissão do pai, dizendo: tu és meu filho. Você é meu filho. Além de você ser filho, você é amado. Onde é que o diabo ataca? Se tu és filho de Deus. Deixa eu dizer para você, pai. Todos os dias que seu filho sai de casa, que sua filha sai de casa, confesse a palavra sobre a vida dele. Amém? Porque, amados, os nossos filhos, muitas vezes, eles saem de casa e as mães e os pais dizem: graças a Deus que saiu, vou descansar. Isso não é confissão que você faça para o seu filho. Porque lá na escola ele vai ser tentado pelo diabo. Lá na rua ele vai ser tentado pelo diabo. Lá onde ele está, o diabo vai pegar isso. É por isso que nós temos uma geração doente hoje. E a maioria, amados, confissão dos pais. Deus, sabendo disso, amados, ele disse para Jesus: meu filho, Deus sabia que Jesus ia sair, que Jesus seria tentado lá fora. Deus disse: eu vou cobri-lo com uma boa confissão. Filho, filho amado, eu te amo. Você vai para o deserto, mas você vai com a consciência que é filho e que é amado. Amém, queridos? Então Deus cobre Jesus com uma confissão: filho amado, filho amado. Amados, quando nós temos consciência que nós somos filhos, que nós somos amados, não precisamos de aprovação de ninguém. Amém? A gente vive em uma geração hoje muito parecido com aquele programa, né? Tem uns programas já na televisão, o The Voice. Se você vai olhar, as pessoas ficam de costas e alguém vai lá cantar. E aquele alguém está cantando esperando a aprovação. Que alguém toque no botão que aprove, e que outro faça, e que os 3 jurados façam isso. E sabe, queridos, que isso parece muito com a vida real? Quantos de nós, amados, estamos esperando que alguém vire-se, bata no botão e nos aprove? Mas sabe o que acontece? Essas coisas, porque nós não somos resolvidos espiritualmente. Nós não temos consciência que somos amados. Então, quando entramos no confronto, tudo nos afeta. Tudo nos afeta, tudo nos atinge, tudo nos coloca para baixo. Porque lá no mundo nós vamos ter confrontos.
E precisamos ser resolvidos tanto quanto Jesus. Você observa que o diabo ataca e dizendo, se tu és filho de Deus. Mas Jesus nem se preocupa com isso. Por quê? Porque o pai tinha falado para ele, você é meu filho. E além de ser filho, você é amado. Então, Jesus, amados, não precisou provar nada ao diabo. Sabe, queridos, que aonde você está, quem você é, você não precisa provar nada a ninguém. Porque você tem uma confissão que você é filho de Deus, que você é filha de Deus, que você é amado do Pai. Precisamos ter essa consciência, precisamos gerar isso dentro de nós. Por isso que você não vê um Jesus cabisbaixo, um Jesus que se doía com tudo. Percebemos, amados, que na hora da morte, as duas pessoas mais próximas de Jesus, um nega Jesus 3 vezes, outro vende Jesus, mas Jesus não fica depressivo, oprimido, desmotivado, não. Por quê, amados? Uma das coisas que a gente percebe em Jesus é que ele fazia o bem, sem esperar nada em troca. Amém? Jesus fazia o bem sem esperar o tapinha nas costas, sem esperar que alguém fosse no microfone e dissesse o nome dele. Amém? Então nós precisamos viver como Jesus, queridos. Glória a Deus. Então esse Jesus, ele foi o que foi como homem, porque ele tinha um pai que esboçava o seu amor, que deixava ele confortável, na área de conforto. Talvez você olhe naturalmente, nunca aconteceu isso com você, mas espiritualmente já tem acontecido muitas vezes. E você precisa considerar que você é filho, que você é filha, que você é amado, que você é amada. Amém? E quando o diabo vier contra você, você vai dizer, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Sabe, querido, Jesus estava dizendo, sempre quem ele era. Sabe que as confissões de Jesus não é somente para parar nele, foi como lição para mim e para você. Quando Pedro e João chegam no templo Formosa, a palavra diz que ele olha para o coxo e ele diz, não temos prata nem ouro, mas nós temos uma coisa, isso nós vamos te dar agora. Em nome de Jesus, levanta e anda, rapaz. Eles sabiam o que tinha, amados. Eles sabiam quem era. E isso não parou lá, não, amados. Está aqui. Estão aqui os filhos e as filhas de Deus, amadas, que carregam o poder do Espírito, que carregam a unção do Espírito, que são habilitados para ir e desfazer as obras do diabo. Diga ao irmão que está ao seu lado, o pastor está falando de você. Aleluia, você pode dar um aleluia aí, queridos? Glória a Deus. Então você percebe que o diabo, ele tenta tocar exatamente na área em que Deus falou. Deixa eu dizer uma coisa, amados, todas as vezes que você vem para a igreja, você recebe uma palavra, quando você vai para o trabalho amanhã, quando você entra na área de confronto, o diabo vai tocar exatamente no que é dito. Amém? Você está pensando que o diabo não ouviu quando Deus disse para Jesus, você é meu filho, você é amado. O diabo sabia disso, ele disse, eu vou saber. É tanto que ele tentou trazer dúvidas, se tu és... Ele tinha consciência de quem ele era. Você tem consciência de quem você é? Você tem consciência que você é amado do Pai? Você tem consciência que você é filho? Glória a Deus, amado. Jesus carregava tanta consciência de paternidade. Quando você lê sobre a mulher do fluxo de sangue, em Marcos capítulo 5, a palavra diz que a mulher toca em Jesus e ela é curada. E quando Jesus vira para ver quem tocou, e a mulher abre o coração e fala, ele diz filha. Ele não diz o nome da mulher. Ele não diz mulher, ele diz filha. Filha, a tua fé. Amém? Estava Jesus esboçando a paternidade do Pai para aquela mulher, queridos. Glória a Deus. Então uma das coisas que a gente percebe na palavra é que Deus deseja, queridos, que essa consciência de paternidade gerencie as nossas vidas. Que nós entendamos, temos um Pai, não estamos sós. Amém? Ele nunca nos deixa só, queridos. Agora você olha para Jesus como exemplo, como o maior exemplo.
E você precisa se encher de confissões todos os dias. Amém? Aleluia. Jesus disse muitas vezes para as pessoas sobre a questão de cura, sobre a questão de vida, sobre a questão da ressurreição, confrontando a morte. Sabe, amados, muitas vezes as pessoas vêm para nós desesperadas, esperando receber uma palavra. E a gente às vezes se comporta como não tivéssemos a palavra, como se não tivéssemos o Pai, como se não tivéssemos o Espírito. Mas você tem, amados, você é ungido, você é ungida. Amém? Você tem a palavra, você tem o Espírito, você tem o Pai, você tem os anjos. Amém, queridos? Nós temos os céus ao nosso favor. Agora nós precisamos crer nisso. Nós precisamos confessar todos os dias. Nós precisamos, amados, não perder a oportunidade. Não podemos estar dizendo, não, comigo não acontece. Acontece, amados. Amém? Acontece. Se alguém pôde, você pode. Se alguém conseguiu, você consegue. E os impossíveis, amados, é para aqueles que creem. Sabe que nós estamos incluídos nos impossíveis? A palavra diz que Deus é o Deus do impossível. Mas a mesma palavra diz também que tudo é possível àquele que crê. Como eu falei no início, existem coisas que se resolvem com dinheiro. Quando você tem dinheiro, não precisa ter fé. Mas quando não tem dinheiro, precisa ter fé. E a maioria dos nossos problemas, às vezes, entra nessa área. Então, querido, se Deus é poderoso para salvar o homem, para curar o homem, Ele é poderoso para prosperar e para abrir porta e fazer coisas sobrenatural. Agora, tudo acontece da mesma maneira. Como é que recebemos salvação? Um dia recebemos salvação. Como foi que você recebeu? Creu no coração, confessou com a boca. Recebeu algo, amado, que o dinheiro não pode comprar. Como é que você recebeu o batismo do Espírito Santo? Da mesma forma. Amém? Creu no Espírito Santo e começou a falar. Deus vai agir dessa maneira em todas as áreas da sua vida, amados. Deus está interessado nisso. Agora, uma coisa importante que a gente aprende da palavra é que muitas vezes nós somos inclinados, nós somos dirigidos pelo Espírito para orarmos acerca de alguma coisa e às vezes a gente não faz. Estamos estudando o livro de Atos e a palavra diz em Atos capítulo 13 sobre a morte de Tiago e o milagre do livramento de Pedro. A palavra diz que Pedro foi preso e colocaram 16 soldados para cuidar do homem. Olha que coisa, amados. Disseram, coloca 16 soldados, porque o homem é perigoso. O inferno tem medo de você, queridos. Amém? Porque se você ler Atos capítulo 3, aconteceu um milagre e por causa disso eles foram presos. Eles prenderam eles de um dia, quando foi no outro dia cedinho, aconteceu um milagre e eles foram soltos sobrenaturalmente. E eles estavam no templo, chegaram lá desesperados, dizendo, Pedro e João que tu mandaste prender, está lá no templo pregando a palavra, lá na sinagoga, vai lá e prenda os homens novamente. Aí quando eles foi preso novamente, em Atos 13, o camarada disse, soltaram ele naquele dia, agora eu vou botar 16 soldados para ver. Aconteceu a mesma coisa. Diz que a igreja estava orando. A igreja estava orando. Pedro estava preso e a igreja estava orando. Diga ao irmão que está ao seu lado, irmão, nós como igreja precisamos orar. Amém? Enquanto Pedro estava preso, e uma coisa que a gente percebe, amados, é que diz que Herodes tinha guardado Pedro na prisão para quando passar a Páscoa, matar Pedro. Mas a igreja estava orando. Isso faz uma diferença enorme, amados. Às vezes as pessoas dizem, não, mas Tiago foi morto e Pedro foi solto porque Deus quis. Amados, se Deus quis fazer isso, por que mandou a igreja orar? Se Deus quer fazer as coisas, por que a palavra manda a gente orar? Porque existe intervenção na terra que precisa da minha voz e da sua voz. Da minha intervenção e da sua intervenção. Por isso que Deus, amado, sempre bradava a sua voz na terra. Para nos ensinar que a nossa voz precisa bradar como a dele. Amém?
Ele, sabendo o que aconteceria com Jesus, ele disse: tu és meu filho amado, eu tenho um prazer em você, cara. Amém? Então, amados, enquanto Pedro estava preso para morrer, a igreja orou. E houve uma intervenção sobrenatural. A palavra diz que um anjo chegou, cutuca Pedro, falando no natural, no nosso nordestês, né? Cutuca Pedro e diz: levanta. E a palavra diz que Pedro não sabia se estava sonhando ou estava dormindo. Mas ele levou uns cutucão e resolveu ir. E disse que enquanto ele ia, as portas iam se abrindo. Controle remoto já tinha naquele, porque o anjo ia só e abrindo. Passou uma rua, passou a segunda rua. Aí Pedro entendeu que não era um sonho, que não era uma visão, que não era da sua mente. Ele entendeu o que aconteceu na real. Amém? Então, amado, deixa eu dizer uma coisa. Deus precisa de intercessores e de pessoas que vão intervir através da oração e através da confissão. Se você está aqui nessa noite, eu percebo no meu espírito que existem algumas pessoas aqui que precisam levantar-se. Porque você está pensando: meu Deus, como é que vai ser feito? Você vai começar hoje uma intervenção nessa causa. Como é que vai fazer? Como é que vai ser, pastor? Orando e declarando. Orando e confessando. Confessando e declarando. Começa hoje. A coisa vai começar a mudar hoje. A situação vai começar a mudar hoje. O quadro começa a mudar hoje, meu irmão, na sua vida. Só depende de você. Não depende mais de Deus, depende só de você. Porque a orientação está sendo dada. Você lembra em Gênesis capítulo 1, versículo 2, que a terra era sem forma e vazia, e existia trevas sobre a face do abismo? Quando Deus olhou, Deus disse: não, eu não criei isso assim não. Vou ajeitar essa treva sobre a face do abismo. E como foi que ele fez? Começou a dizer, chamar: haja, haja, haja. Amém, queridos? Queridos, a gente precisa olhar a palavra e começar a entender que tudo que tem na palavra é Deus dizendo: eu quero que você faça assim. É desse jeito que as coisas vão acontecerem. Amém? Às vezes a gente olha a palavra, a gente lê a palavra e a gente não entende que é a instrução de Deus para as nossas vidas, para as coisas acontecerem. E a gente acaba fazendo a coisa diferente. Mas nessa noite eu creio que vai sair um monte de crente daqui, fazendo o que deve fazer. E tudo começa por aquilo que você fala. Porque Marcos 11, 23 você conhece, né? Se alguém disser ao monte, não é a Deus, amados. Você percebe que Jesus não disse a Deus, Jesus disse ao monte. Você tem que começar a falar para o problema. Você tem que começar a chamar a existência aquilo que não existe, como se já existisse. E é assim como Deus fez. Então, amados, Deus cria na confissão daquilo que saía da boca dele. Jesus cria que aquilo que saía da boca de Deus para a vida dele era rema. E ele agarrou aquilo como verdade. Então nós, amados, precisamos seguir Jesus da mesma forma. Como, pastor? Crendo na palavra e confessando a palavra para as nossas vidas. Porque o diabo está lá fora para dizer que você não é filho de Deus, para dizer que você não tem cura, para dizer que você não pode, para dizer que não vai dar certo. Mas você está aqui para se encher da palavra, para dizer que você é curado, para dizer que você é sarado, para dizer que você é abençoado, para dizer que vai dar certo, para dizer que a porta vai se abrir, que os milagres vão acontecer, que os céus agirão ao seu favor. Você está aqui para isso. Quando alguém chegava falando de morte, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Amém? Maria disse: ah, Senhor, mas isso é quando? Ele disse: não, é agora. Vai ser já. Amém? E esse pensamento, amados, essa conversa demorou. Jesus disse: onde é que está Lázaro? Você começa a ler João 11, você vê que eles esticaram a conversa. Ah, porque se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse: eu não já falei que eu sou a ressurreição e a vida? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ah, Senhor, mas isso é na ressurreição do... Vamos parar com essa incredulidade, com essas confissões aí que não leva a nada. Onde é que está o homem? Tem hora que tem que ser assim, amados. Tem hora que você não pode estar deixando a conversa ficar muito comprida, não.
Porque quanto mais fala incredulidade, mais vai gerando dúvida na sua mente. Amém? Então Jesus chega e diz, cadê o homem? Chama para cá, Lázaro, sai para fora. E ele sai e a coisa, o milagre é grande, é poderoso. Então nas nossas vidas nós precisamos ser como Jesus. Então Jesus, ele estava sempre confessando, eu sou. Eu sou. Então queridos, olha para o irmão que está ao seu lado e diz assim, quando as pessoas disserem que você só quer ser, diga para ela, eu não só quero ser não, eu sou. Aleluia! Glória a Deus! Que as pessoas veem e ficam dizendo assim, só quer ser. Não, queridos, isso é conversa do diabo. Quando alguém disser que você só quer ser, você não só quer ser não, eu sou. Amém? O diabo quis trazer isso para Jesus, essa conversa, ele disse, eu sou. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho. Eu sou a luz do mundo. Então estava Jesus cheio de confissão. E ele tinha autoridade para dizer, se alguém disser ao monte, ergue-te e lança-te no mar. Não duvidar no coração, mas crer que se fará aquilo que diz. Porque Jesus dizia e cria no que ele dizia. Tudo que ele disser será feito. Então ele nos motiva, ele nos incentiva a mesma coisa. O caminho é o mesmo. Amém? Diga para o irmão que está ao seu lado, irmão. O caminho que Jesus percorreu, Ele quer que percorramos. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Uma coisa importante, amados. Deixa eu te dizer uma coisa, seja intencional. Não faça as coisas de forma religiosa ou simplesmente no momento em que você acha, não, agora eu tenho que conversar a palavra. Não, seja intencional. Todos os dias faz isso. Vai caminhando, vai fazendo. Vai para o trabalho, vai fazendo. Está lá no trabalho, faz. Chega diante de uma oportunidade, faz também. Amém? Não perde a oportunidade. Não seja aquela pessoa que faz as coisas acidentalmente. Não seja intencional mesmo. Seja intencional. Se uma coisa lá na sua casa não está dando certo, junta todo mundo e diz, vamos orar, gente. Vai ter que dar certo porque a gente vai orar. E a palavra diz, se a gente orar, o céu se abre. Se a gente orar, Deus vai fazer. A palavra diz que um dia, um homem clamou para que o sol parasse. Por causa do clamor daquele homem, o sol parou. Porque um homem orou, Deus ouviu a oração do homem. Josué precisava de uma vitória, mas para a vitória acontecer, ele precisava que o sol parasse. Mas existe cada coisa grande na palavra que a gente olha que as pessoas fizeram. Gente foi ousado para isso. Então uma coisa que eu percebo, amados, é que está faltando gente ousada no meio da igreja. Sabe, querido, eu não sei se eu já falei esse testemunho na igreja, mas eu falei do Rema. Quando nós recebemos a notícia que Mateus passou em medicina, na Facisa, rapaz, primeiro vem aquele sentimento assim de, meu Deus, que vem, logo as emoções se afloram, não é? Passou um monte, eu fiquei feliz e veio aquele sentimento de desespero. Por quê, amados? Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, como é que eu vou dizer a Mateus que eu não dá para pagar? E eu vinha trabalhando sobre essa questão de confissão da palavra, e eu propus no coração, eu não vou dizer. Porque eu sabia, amados, que uma confissão negativa o diabo pode pegar. Amém? E pode fechar todas as portas e gerar incredulidade. Mas foi toda uma briga na mente. Porque a briga está aqui. Mas sabe que ela pode ficar aqui, pode não sair por aqui? Porque o problema, ela pode morrer aqui, amados. A incredulidade pode morrer na mente. Amém? A incredulidade, ela só vive quando ela é falada. Às vezes você pensa que não vai dar certo, mas você declara, vai dar certo. Você pensa que não tem recurso. Você olha e você vê que não tem, mas você declara a palavra, rapaz, tem. Amém? Glória a Deus. Então vê aquele pensamento e eu decidi, eu não vou dizer. E fomos visitar essa semana, a gente estava falando sobre isso com Edna e a gente começou a rir. Porque quando a gente soube, vamos para a Facisa, vamos fazer a matrícula, a gente nem pensou como seria o segundo mês, o terceiro mês, o primeiro ano, o segundo ano.
A gente fez assim, vamos fazer a matrícula. Pá. Só que antes disso, tem um camarada lá em Sumé, ele tem uma empresa de internet, e ele, conversando comigo, ele foi comigo nesse dia, e ele é espírita. Mas a gente tem um relacionamento bem. De vez em quando eu estou orando por ele, declarando a palavra sobre a vida dele. No período da pandemia, ele teve Covid e ele ficou desesperado. Ele ligou para quem? Ele ligou para mim, queridos. E eu peguei, Jesus, eu sei que ele está bem molinho. Amém? Toda vez que ele está desesperado, ele, pastor, ore por mim. E a gente ora, e quando ele está em Monteiro, eu vou lá no escritório, a gente conversa, eu oro por ele. Amém? Outro dia ele disse, rapaz, eu tenho uma bênção para o senhor aqui. Eu disse, quando eu ouvir a voz de Deus, não endureça o coração. Fui lá no escritório, ele disse, tem uma oferta aqui para ajudar esse mês. Foi no começo do ano. Vai começar o ano aí, eu sei que o Mateus vai prezar disso, daquilo outro, eu disse, sou glória. Aí aproveitei a oportunidade, vou orar por você aqui no escritório, tinha uns 3 pessoas não crentes lá, eu disse, fica de pé todo mundo. Peguei ali uma palavra para ele, falei sobre o poder da semente, disse, vou orar por você aqui, posso? Posso. Glória a Deus, eles podem orar. Amados, e eu doido que o diabo se manifestasse na vida dele, mas o diabo, ele sabe, é como diz, né? A formiga sabe a folha que corta, né? Recebeu a oração, mas eu declarei a palavra sobre a vida dele, eu tenho declarado salvação na vida dele. E nós entramos na Facisa, e ele entrou comigo, e ele disse, pastor, nessa catraca aqui, depois que passa, só volta doutor. E eu disse, eu creio que Deus falou pela uma jumenta, está falando pela boca do espírita. E eu recebi aquela palavra, amados. Quando ele disse, depois que a gente passa por essa catraca, só sai doutor. Rapaz, eu agarrei aquela palavra e disse, amém, amém, amém. Ele ficou olhando para mim, e depois eu disse para ele, você é uma das pessoas responsáveis, você foi boca de Deus na minha vida. E ele ficou sem entender nada. Porque o espírita fala, ele às vezes vem me falar que um espírito tal falou assim, falou assado. Aí eu aproveito e eu falo do Espírito Santo, falo de Deus falando. Amém? Porque assim ele fala, diz, tal espírito de tal não sei o que, falou comigo assim, que vai ser assim, assado. Aí eu digo, rapaz, quem fala comigo é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, a palavra de Deus. Aí eu disse, mas você foi boca de Deus para a minha vida. Ele disse, como? Se você está lembrado que no dia que a gente entrou, que a gente passou pela roleta, você disse que só sai doutor, eu agarrei aquela palavra. E eu disse, pai, Mateus só sai daqui doutor. Do jeito que ele falou, eu agarrei aquela palavra, e é verdade para a minha vida, e assim vai ser. Amados, meses na frente, combate, amados, a gente crendo que Deus ia abrir porta, que Deus ia fazer coisas, e as mensalidades chegando, e todas as vezes que eu ia orar com Edna, a gente declarava, pai, naquele dia tu falasse pela boca daquele homem, que Mateus só sairia lá doutor. E ele não vai sair devendo a ninguém, pai. Nós não devemos a ninguém. Nós vamos pagar. E nós apresentávamos as nossas confissões ao Senhor, queridos. E de repente pessoas vinham de um lado, pessoas vinham de outro, pessoas eram levantadas. E está sendo da mesma forma. Amém? E nós temos declarado, vai concluir, não vamos ficar devendo nada. Amém? Então nós temos pessoas aí de várias partes do Brasil dizendo, vou investir na vida do doutor. Eu disse, pode investir que é terra boa. Amém, queridos? Glória a Deus. Então Jesus cria dessa forma, amados. Então nós precisamos, voltando aqui para esse ponto, nós precisamos ser intencionais nas nossas confissões. Nós não podemos levar a coisas simples, não. Precisamos ser fortes na questão da confissão. Precisamos ser poderosos na questão da confissão. Eu sei, queridos, que nós, às vezes, estamos diante de um cenário político no Brasil, que às vezes as pessoas, mas vai ficar difícil, amados. Se Deus pode cuidar de 3 milhões de pessoas, do lado de cá do Egito, Deus pode cuidar dos crentes, amados, no Brasil, sem nenhum problema. Porque o Brasil pode até ficar em crise, mas a igreja está em Deus, e a igreja não vai ficar em crise, porque no céu não tem crise. Amém? No céu não tem crise, amados. O céu é tão rico que Deus resolveu fazer a cidade botar piso de ouro. Será que o nosso pai é rico? Ele decidiu fazer piso de ouro. Quando você lê Atos capítulo 4, a palavra diz que Ananias e Safira, naquele episódio, vai falar dos crentes que traziam
as suas ofertas, os seus dízimos, e depositava nos pés dos apóstolos. Eu ouvindo uma pessoa mostrando aquela palavra no grego, e ele disse que aquilo era uma expressão. Nos pés é que todo o recurso desse mundo estão debaixo dos nossos pés. Não é para nos possuir. Não é para ser, eles não devem ser nosso Senhor. Eles devem ser nosso servo. É por isso que eles traziam e colocavam nos pés, declarando: todos os meus recursos não são o Senhor de minha vida, é servo. Amém? Aí ele leva para esse pensamento de Deus, de fazer piso de ouro. Porque enquanto os homens estão brigando aqui por isso, lá no céu a gente vai pisar, queridos. Amém? Existe uma briga aqui por ouro, né? Mas lá no céu a gente vai pisar no ouro. Então nós precisamos já ter essa consciência aqui da terra. Amém? Então, gera essa intencionalidade no seu coração de confessar todos os dias. Eu sei, queridos, que tem pessoas aqui que tem coisas que parecem possíveis. Só parece, meu irmão. Não são. Não são. E você vai fazer um voto com o Senhor de declarar todos os dias: Pai, eu te dou graça, isso vindo na minha vida. Isso mudando, uma intervenção do Senhor. Recebe como de Deus, amados. Recebe como o próprio Deus falando para você. E comece a mudar a confissão a partir de hoje. Comece a dar ação de graça a partir de hoje. Comece a dançar a tua vitória a partir de hoje. Hoje começa um novo tempo na sua vida. Agarra isso como verdade. Nós lemos um livro de irmão Reagan sobre cura. E diz que irmão Reagan estava no púlpito pregando sobre cura. E lá atrás tinha um senhor que suas pernas estavam cheias de vasos e varizes. Estava enorme, aquelas veias horríveis. E ele estava lá recebendo a palavra em um culto de ensinamento. E ele percebeu no espírito, deu uma carreira. Ele não estava nem conseguindo andar, querido, quanto mais correr. E ele percebeu uma palavra de Deus: corra. E ele simplesmente correu. Era um culto de ensino, ele passa na frente de todo mundo correndo, arrudeia e senta lá. E quando ele sentou, amados, ele sentiu algo nas suas pernas. Ele levantou a calça e quando olhou, estava como perna de criança. Amém? Sabe que você agarra uma palavra de Deus como rema para a sua vida, pode mudar a sua história? Então, queridos, quando chegar no culto, não fica no celular, não fica no Facebook, não fica no WhatsApp. Amém? Coloca no modo avião e vai só acompanhando a Bíblia. Porque de repente Deus solta uma palavra rema para a sua vida e você está distraído. E às vezes as pessoas dizem assim: é porque Deus não fala comigo. Deus está falando. Essa noite Deus falou para muita gente nessa noite. Mas às vezes você está distraído, você não entendeu. E você perdeu a oportunidade. Mas deixa eu repetir para você. Falamos sobre duas coisas importantes: uma vida cheia do Espírito, ungida pelo Espírito. E falamos sobre o poder da confissão. Amém? Queria que você ficasse de pé, o pessoal do louvor viesse para cá. Glória a Deus. Deus quer mudar a situação, queridos. Eu vejo que nós precisamos entrar naquilo que Deus tem para os últimos dias. A palavra diz que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Quem é carne aqui? Tem uns aqui que não é carne ainda, mas creia que você é carne, você querendo ou não, você é. Você não foi glorificado ainda, você é carne. Então há uma promessa que derramarei do Espírito sobre toda a carne. E a palavra diz que os jovens terão visão e os velhos sonharão sonho. Talvez você está aqui dizendo: não, mas eu já sou velho demais. Isso aqui era para quando eu era jovem. Não, queridos. A promessa é para você sonhar. Você está velho? Então você pode sonhar ainda. Amém? Pode sonhar ainda. Eu estava vendo outro dia uma pessoa que se formou com 70 e poucos anos. O desejo do coração dela era se formar, uma senhorinha, quase 80 anos. Estava entrando todos os jovens lá. E ela com quase 80 anos, entra lá glorificando a Deus, levantando o seu diploma e declarando: eu desejei isso minha mocidade inteira. Mas a palavra de Deus diz que os velhos sonharão e o meu sonho está sendo realizado. Então deixa eu dizer uma coisa, amados: dinheiro não é problema para... existe tanto dinheiro na terra que está sendo depositado nos bancos. Amém? E a palavra diz que Deus vai mover a conta do ímpio
e trazer para a conta do justo. Deus vai mover coisa, amado, para abençoar a nossa vida. Agora a gente precisa cooperar com Deus. A palavra diz que nós somos cooperadores. Como é que nós cooperamos com Ele? Declarando a palavra dEle todos os dias. Eu sou curado, eu sou abençoado, eu sou suprido, eu sou um imã de dinheiro. Tudo que eu faço dá certo. Se eu colocar as mãos, vai prosperar. Se eu colocar os pés, vai dar certo. A palavra diz, amados, que houve uma seca tão grande na região do Oriente. Ninguém plantou naquele ano, mas Deus disse para Moisés, para Isaac, planta na terra seca. E ele plantou. E a palavra diz que o lucro foi 100 por 1. Na terra seca, pastor, sim. Porque quando uma palavra de Deus vem, não importa se a terra está seca, se chove, se não chove, se é favorável, se não é, vai acontecer. Então se você recebe a palavra como palavra de Deus, como uma palavra que Deus lhe deu, amados, faz como eu fiz. Aquele homem disse, depois que passar aqui, só sai doutor. Eu agarrei essa palavra. Amém? Quando você lê a história de Ana, impossível de ter filho. Mas Ana ouviu falar que Sara era estéril e teve filho. Ana lia, amados, e sabia que Rebeca era estéril e teve filho. Por isso que todo ano ela subia e oferecia sacrifício ao Senhor. Ana não desistiu, embora tendo pessoas Penina lá criticando. Ela sobe e ela adora. Ela sobe e ela oferece sacrifício. Ela sobe e ela ama ao Senhor. E naquele último ano houve uma palavra para ela, e ela agarrou aquela palavra. E a palavra diz, amados, que ela levanta, ela se alimenta, e o seu semblante já não era mais como uma mulher derrotada, mas uma mulher vitoriosa. Porque tudo acontece no momento que você recebe a palavra. Amém? No momento que você recebe a palavra. O profeta, ele disse, o Senhor vai te visitar. Ela disse, eu creio. Creio, pronto, creio, está resolvido. E eu vou engravidar, está resolvido. E ela levantou, ela se animou, ela dançou, ela voltou. O profeta olhou para ela e disse, o rosto dela já não é mais aquela mulher triste. O rosto dessa mulher já é de uma mulher que recebeu a bênção. Glória a Deus. Olha para teu irmão e disse, irmão, sorria. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Diga para ele assim, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então sorria, se alegra, celebra. Porque Deus, amados, é Deus fiel. Ele é poderoso para fazer muito mais. E sabe quando você lê a história de Ana, o que é que a palavra diz? Deus não somente deu Samuel, Deus deu 4 rapazes e 2 moças. Nosso Deus é abundante e transbordante. A medida de Deus é abundante e transbordante. Sabe por quê, amados? Porque quando Ele fala de abundância é para nós. Mas quando Ele fala de transbordância, é para você, é para o outro. Meu Deus do céu, você não entendeu? Quando começar a transbordar na sua vida, amados, é porque tem pessoas que você diz, eu vou abençoar, eu vou prover, conta comigo que eu vou custear. Aleluia. Sabe, queridos, quando sobra na nossa vida, não é para a gente ter aquele pensamento dos mais velhos que diziam, vamos guardar, porque se aparecer uma doença, aparecer um tempo ruim, uma coisa. Não, amados. Quando Deus faz uma transbordância na nossa vida, a gente diz, Senhor, o Senhor quer que eu abençoe quem? Quem é? Aleluia. Eu vou dar a quem? Quem é o que eu vou plantar? Nós somos ligados a Abraão. Gálatas 3:26 por diante. Ele disse que nós somos ligados a Abraão. E sabe o que foi que ele disse? Abraão, eu vou te prosperar, cara. Vou te enriquecer. Vou te dar um nome grande. Mas seja tu uma bênção. Diga ao irmão que está ao seu lado aí, irmão. Quando Deus te prosperar, quando Deus te abençoar, quando Deus te dá um nome grande, seja tu uma bênção. Não retenha a bênção não, meu irmão. Seja bênção. Porque isso é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então Deus resolve a questão de Ana. Dá somente, não somente Samuel. Porque o sonho de Ana estava entrelaçado no sonho de Deus. Ana queria um filho e Deus queria um profeta. E era um só menino. O sonho de Deus era o sonho de Ana.
Meu Deus do céu. O sonho de Deus era o sonho de Ana. Amados, eu percebo no meu espírito que tem gente aqui que está sonhando o sonho de Deus. Você está pensando que é somente para você, mas não é não. Deus está envolvido nesse negócio porque Deus vai contar com você. Da mesma maneira, amados, que Ele dá a Ana o que Ana quer, mas Ana devolve, porque Ana disse, esse aqui não é meu não, Senhor, esse aqui é seu. Esse aqui é o primogênito, esse aqui é o profeta, esse aqui não é meu não. Esse aqui foi que abriu a madre, mas é teu. Aí Deus disse, está certo, eu vou lhe dar mais 4. E vou dar mais 2 meninas para você não ficar dizendo, só me deu homem. Aleluia, Deus é assim. Com Deus é assim, amados. E eu profetizo no nome de Jesus, o mesmo poder, amados, que veio sobre a vida de Ana, que sonhou o sonho de Deus, que era o mesmo sonho que estava entrelaçado. Eu declaro em nome de Jesus, vocês sonhando os sonhos de Deus. Quando vocês orarem e disserem, Pai, eu estou orando por isso, Deus vai dizer, é isso que eu quero também. É exatamente isso que eu quero que você ore, porque vai ser bênção. Aquilo que você está orando é o que eu vou pegar da sua mão para fazer um mover na sua família, nessa cidade, nessa igreja. Aleluia, porque ele pega o filho de Ana e faz o movimento Israel. Amados, meu Deus do céu, talvez você está orando aqui, você talvez, quando você declara sobre a vida dos seus filhos, talvez você está vendo apenas uma criança, mas Deus está vendo um profeta. Talvez você está olhando para os seus filhos, está vendo apenas um menino, mas Deus pode estar olhando para o futuro presidente do Brasil, amém, que vai mover a nação e trazer a nação para a vontade do Senhor. Talvez você está olhando e você está pensando, é só um menino, mas Deus está dizendo, esse aqui vai ser um grande juiz. Aleluias, aleluia, porque foi assim que aconteceu entre o povo de Deus e Israel. E eu declaro em nome de Jesus que na igreja de Patos não vai ser diferente. E você não chegou aqui simplesmente por chegar. Você chegou aqui porque Deus tem algo com você. Amém? Tem algo, os sonhos de Deus. Eu declaro em nome de Jesus que o sonho que você está sonhando vai estar entrelaçado com os sonhos de Deus. E nós vamos ouvir muitos milagres acontecendo nessa cidade, porque crentes ousaram a sonhar o sonho de Deus. E sabe, queridos, quando Deus colocar na sua mão, você vai dizer, não, isso aqui não é meu não, Senhor, isso aqui é seu. Amém? Isso aqui é seu. Eu desejei ter isso aqui, porque os críticos diziam que eu nunca teria, porque os críticos zombavam de mim. Então eu queria ter, Senhor, só para glorificar o teu nome, eu vou te devolver, é teu. Amém? Então Ana teve o prazer de dar à luz a Samuel, porque os críticos se levantaram, mas ela disse, pai, isso aqui é teu, isso aqui não é meu. Você vai reconhecer o que chegar na sua mão, você vai saber o que é seu e o que não é. Amém? Você vai saber, isso aqui é seu, pai. Eu orei por isso, eu desejei isso, porque eu cresci ouvindo dos meus pais, de todo mundo, que eu não podia, que eu não teria, que da mesma forma que na minha família nunca ninguém teve nada, eu não teria nada, que da mesma forma que todo mundo morreu na minha família, assim eu iria morrer também. Quebrou isso hoje, amados. Caiu por terra em nome de Jesus isso hoje. A partir de hoje começa uma nova história. A partir de hoje começa uma nova declaração. A partir de hoje começa um mover do Espírito. Eu declaro em nome de Jesus o mover do Espírito lá na sua casa, na sua vida, na sua empresa, nos seus negócios, nas suas finanças. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pai, que a tua unção seja sobre essa igreja nessa noite, e o seu poder seja derramado sobre eles. E assim como a bênção de Abraão, aleluia, o Senhor fez ele grandioso, assim seja para cada pessoa que está aqui, porque nós somos filhos de Abraão, conforme a promessa. Então nós não somente seremos abençoados, mas nós vamos abençoar. Não somente teremos a fonte, mas também teremos o rio. Quando ele falou do Espírito Santo, Jesus disse, aleluia, aleluia, sobre o rio correndo, sobre
sobre o rio abençoando, porque nosso Deus é abundante e transbordante, abundante e transbordante. Ele é abundante e transbordante.